Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nessa noite, trazendo muita paz. Bom, hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto um tanto quanto delicado, né? Quem nunca passou, um dia espero que não passe. Pelo desânimo. Quem conhece essa palavrinha? Desânimo. Até de falar ela é complicada, né? Aí a gente vai procurar qual o sentido, de onde é que vem o desânimo. A origem dela, né, é do latim animus, quer dizer, ânimo, que é diferente do desânimo. O que a gente fala do ânimo? O que vem à nossa cabeça? A gente vai lá e fala ânimo, quer dizer, inspira alegria, inspira vontade, fazer, concretizar, ânimo. E o desânimo? O que passa para a gente? Né? Aquela fadiga. Aí vem à mente aquele dia que a gente ficou desanimado, cabisbaixo, aflito. A gente acha que nada nos é possível. Mas Deus nos diz o seguinte, que sim, tudo nos é possível. Desde que não nos falte o ânimo. Está lá no Evangelho, né? Que a consolação só é vos negada a partir do momento em que nos falte o ânimo e a vontade. Por isso mesmo Jesus nos diz o seguinte, quando ele cura os doentes, ele diz, a tua fé te curou, a tua vontade te curou. Não é isso que ele quer dizer quando ele cura aqueles doentes? Porque ali existiu uma vontade, ali existiu um ânimo, ali existiu uma conexão com Cristo para que nós fomos ou sejamos curados. No dia a dia de hoje, né, nos tempos modernos, nos falta ânimo. Ou nós somos abatidos pelo desânimo. Vamos chamar o desânimo de vírus. Vamos colocar o desânimo como um vírus. Eu estou lá no meu projeto de casa, ou no meu projeto de trabalho, num projeto de vida, e de repente os problemas começam a se amontoar, aí de repente esse vírus entra em mim, na minha corrente sanguínea. Esse vírus domina os meus órgãos e chega até o meu cérebro, e aí ele domina as minhas ações. É possível isso? O desânimo mover as minhas ações? Eu acredito que sim. Porque, de repentemente, eu estou com um projeto de vida, de trabalho, no meu trabalho. Quando bate o desânimo em mim, eu começo a ver o quê? O negativo do meu trabalho? Começo a ver os defeitos das pessoas que trabalham comigo? Porque aquilo já não me contenta mais, porque eu estou tão desanimado. Porque conviver com o próximo é fardo, é ruim. Porque o desânimo começa a mover as minhas ações. Aí eu deixo para lá o meu trabalho. Aí eu entro em outro trabalho, motivado. Não, eu estou trabalhando em uma nova empresa. Olha, o que essa empresa tem de bom? Ixi, tem gente fofoqueira. Ixi, tem o meu chefe. E eu tenho que acordar 5 horas da manhã para poder estar trabalhando. Aí eu estou ficando desanimada? Provavelmente sim. Mas assim, olhando para o lado prático, eu estou começando a ficar desanimada, mesmo mudando de emprego que não estava muito bom. Eu mudei de emprego. Mas tem gente fofoqueira. Eu tenho que acordar 5 horas da manhã e meu chefe é chato. Bom, perto de mim, provavelmente, as pessoas não querem chegar. Mas eu viro uma atração muito fácil e muito gostosa para os espíritos que se afinizam a uma pessoa desanimada, que gosta de reclamar como eu. Será que os irmãozinhos que estão lá, nessa sintonia, vão achar com que eu seja uma pessoa, assim, que conecte com eles? Provavelmente sim, né?
E às vezes não é um, não é dois, não é três, e eles vão chegando. E vão chegando, porque eu estou ali. Eu estou aberta a reclamar. Eu estou aberta a desanimar. Mas ali, como assim eu posso desanimar se eu trabalho para o próprio Cristo? Existe possibilidade de alguém que trabalha para o Cristo desanimar? Pergunta. Eu acredito que sim. Quantos no meio do caminho desistiram? Quantos no meio do caminho disseram, não, eu não consigo? Então esse vírus ele está andando. Esse vírus ele está se multiplicando. Esse vírus ele está se fortalecendo dentro de mim. Criando energias que me fazem estacionar na evolução carnal. Porque nós estamos aqui para evoluir. Não estamos aqui a passeio ou apenas para ver o tempo passar. Todas as nossas experiências, cabe a nós solucioná-las, aprender com elas. A irmã dor nos visita. Ela nos visita e aí é um grande teste de fé e de coragem. Lembramos que eu falei no começo, Jesus nos auxilia a partir do momento que nós temos a vontade e o ânimo. Aí a irmã dor nos visita. Dá para ter ânimo e vontade quando a gente sente dor? Dá para desistir quando a gente sente dor? Provavelmente sim. Mas Deus diz, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Quantas vezes nós vemos em hospitais de câncer, pessoas dando valorosas lições de ânimo e sorrindo para nós. Aí você fala, não é possível. Essa pessoa está com câncer, está internada em um hospital e ainda consegue sorrir. E eu, por muito menos, desisto até da minha reencarnação. Quantos irmãozinhos já desistiram? Alguém aqui conhece alguém que partiu do nosso planeta Terra através do suicídio? Acho que provavelmente todos ou quase todos aqui. E no meio do caminho, um deles foi infectado pelo vírus da desistência, do desânimo. Então, assim, vamos concluir que o desânimo é importante. Não desanimar é importante, é muito importante. Para nós termos uma ideia, existe uma historinha que é assim. Um irmão de vibração bem funesta, bem lá embaixo mesmo, dos umbrais, ele estava fazendo uma liquidação dos instrumentos que ele usava para trabalho. Oi? Sim, ele estava liquidando. Ele falou, sabe aquele feira do rolo? Sabe? O desapego. E ele estava liquidando. Ali você tinha a maldade, ali você tinha a inveja no balcão, tudo ali. Ali tinha a maledicência, sexolatria. Mas assim, o pessoal começou a comprar. Né? O preço estava legal, estava bacana, todo mundo gosta de uma liquidação. Mas só que num canto existia uma caixinha. E essa caixa era com uma cor de ouro, sabe? Adornada, tinha pérolas. E já se via que aquela caixa estava um pouquinho mais usada, um pouquinho mais velha, só que o preço dela era muito alto. Enquanto uma caixa valia 5 almas mais 300 encarnações, aquela valia bilhões. Mas por quê? Aí um daquelas pessoas que estavam comprando falou assim, mas, fulano, por que essa caixa está tão cara? Não é uma liquidação? Ele falou assim, na verdade, eu não vou vender ela não. Essa caixa é minha. Mas por que essa caixa é sua? Porque através dela, eu consigo recuperar tudo que eu estou vendendo para vocês. E ainda em dobro. Qual caixa que era? Do desânimo. Do desânimo.
Porque a partir do momento que eu não acredito, a partir do momento que eu coloco o desânimo à frente, tudo que é negativo me é possível. Não é? Eu começo a ver defeitos. Até mesmo nos meus próprios erros. Porque quando a gente erra, nós erramos. E nós temos um botãozinho, nós temos o potencial de criar um botãozinho que nós voltamos, e voltamos, e voltamos naquele momento em que erramos. Isso se chama autotortura, auto-obsessão. Porque se erramos, Jesus já sabe, o Cristo já sabe. Quem de nós de não nos perdoarmos e recomeçarmos? Mas aí a culpa me é tão grande, mas é tão grande que ela me trava. Sabe por quê? Eu não sou tão boa assim. Não, pior. Como que eu vou falar do Cristo, sendo que um dia eu não acreditei nele? E eu vou cultivando a culpa. E a culpa cria desânimo? Cria desistência? Sim. E ela é um prato cheio para amigos obsessores. Se esse irmãozinho disse que o desânimo é um prato cheio, quem de nós para ficar cultivando aquela culpa aqui? Ainda o desânimo, ele pode ser no trabalho, pode ser do lado financeiro. O desânimo tira a vida, tira o oxigênio da alma. O ânimo é o oxigênio da alma. Aquele que nos dá o pé firme para caminharmos. Se hoje o problema que me aflige é na família, eu vou desanimar. Sendo que nós temos um plano reencarnatório. E esse plano reencarnatório diz que você nascerá aonde é que você tem que aprender. Onde é que você tem que evoluir. Então, dia a dia, nós estamos evoluindo. Então, para quem tem a ciência, para quem estuda, para quem conhece o Cristo, desânimo é a pior opção que a gente pode estar fazendo. Quanto mais nós sabemos, mais nos será cobrado. E depende única e exclusivamente de nós. Se eu estiver aqui neste momento, conversando com todos vocês, e dando uma injeção de ânimo em vossos corações, e se você não estiver preparado para absorver, serão palavras em vão. Lembrando, também tem uma história muito interessante. O mentor começa a conversar com os seus pupilos e eles perguntam, nossa, o que é importante para a evolução de nós? Aí ele diz o seguinte, é muito fácil responder essa pergunta. Imagine você uma casa, um lugar pegando fogo, casas pegando fogo, e aí os bombeiros se equipam totalmente, com mangueiras, suas roupas, escadas, e na hora de se posicionar para apagar o fogo, lhe falta o básico, a água, a fé, a coragem de continuarmos sendo filhos de Deus. Temos coragem. Aí a gente acaba vendo que muitas das vezes as pessoas nos testam, né? A paciência. A paciência, ela desanima se você não a tem? Aquela pessoa que fica tirando sua paciência? Oi, e aí, tudo bem? Não quer falar? Colocando em você a culpa, e você não tem paciência de lidar com essa pessoa que provavelmente ainda precisa evoluir. Aí o que a gente faz? A gente desanima, né, das pessoas. Ao invés de compreendê-las, trazer a nós a compreensão, o amor, a afinidade. Jesus nos coloca o Evangelho para que nós sigamos, né, o Evangelho todos os dias. Quem faz aqui o Evangelho no lar? Eu vou fazer uma pergunta. Alguém um dia desanimou de fazer o Evangelho no lar? Vixe, você ouve? Não precisa ficar com vergonha, não precisa levantar a mão, não.
que eu já teve um dia que eu falei, poxa, sério mesmo, vou ter que fazer o evangelho? Aí Deus fala assim, vai sim, porque você tem muito a aprender. E são coisas básicas que nós trazemos a nós e evoluímos. Trazemos a nós as experiências. Jesus trouxe o Consolador para que nós possamos aprender. Imagine ele desistir de nós. Ah, não deu certo a humanidade. Não deu certo os homens e mulheres do planeta Terra. Vamos fazer o seguinte, vamos passar uma máquina aqui e vamos começar no zero. Já pensou? E pelo contrário, ele é tão bom e tão misericordioso que ele nos dá as reencarnações, os recomeços, para que nós não desistamos de nós mesmos. Desistir de si mesmo é desistir de Deus. É provar a si mesmo que a fé é muito pequena. E ainda Jesus nos diz, né, que quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém já viu um grão de mostarda aqui? É muito pequeno. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo nos será possível. Então, para que desistir? Nós temos sempre que nos renovar. Na fila do banco, eu encontrei um moço, e começamos a bater papo. Ele falou, mas você está lendo muito livro, né? Eu falei, de vez em quando é bom, né? Ele falou assim, mas o que você está lendo? Eu falei, é que eu tenho uma palestra e eu estou tirando algumas coisas desse livro. Então tá. E ele começou a desabafar comigo. Tudo bem. E ele falou e eu contei para ele o tema que era desistir, desânimo. Ele falou que ele passou 10 anos, ele separou da esposa, e ele passou 10 anos da vida dele desanimado. Que há 1 ano da vida dele, ele descobriu que ele conseguia estudar novamente. 10 anos, ele se separou da esposa. Meu mundo acabou. Ele desistiu, ele vivia a vida da esposa, da ex-esposa. Ele tinha preocupações de quem ia entrar na casa da esposa. Quem ia se conviver com o filho dele. Quem ia usufruir daquilo que ele construiu. E ele estacionou a vida dele. Eu falei, sério que você fez isso? Mas você continua desse jeito? Ele falou, não. Mas o que você fez? Ele falou, faz 1 ano que eu comecei a estudar de novo. Eu falei, olha que legal, que bacana. Faz 1 ano que eu comecei a fazer provas. E hoje eu estou subindo de cargo na minha empresa. Semana que vem eu vou para São Paulo, eu vou fazer mais uma prova para ver se eu subo de mais cargo ainda. Será que a gente é exemplo desse irmãozinho? Nós não desistimos de algumas coisas e nos prendemos através da culpa e daquilo que se já passou. A gente não se autopune por coisas que talvez não seria preparado para nós. E até eu citei um exemplo para ele, eu falei, o seu caso é o seguinte, uma mulher que viveu seus 10 anos dentro de um relacionamento, lavou, passou, cozinhou, e aí terminou esse relacionamento. Ela diz assim, quem sou eu agora? O que eu faço? O que eu faço? Eu estou perdida. E aí se encontra como um ser em evolução e modifica a sua própria vida. Nós aqui, ouvindo o Evangelho hoje, será que não estamos abrindo mão da desistência ou do desânimo para nos melhorarmos? Porque é muito mais fácil ficar em casa. É muito mais fácil nos colocarmos como vítimas. E ainda, aquele que desanima nunca é o culpado. Nós achamos um culpado para o nosso desânimo. Sabe quem que é? A minha vizinha. Eu desisti, eu desanimei por causa da minha vizinha. Não, melhor. Eu desisti de montar a minha empresa porque meu cachorro começou a latir. Ridículo isso, né? Não tem nada a ver isso que eu falei. O que eu quero dizer é que nós culpamos
pessoas, situações e deixamos de analisar o quão nós não estamos envolvidos no nosso melhoramento. Da minha empresa, de repente eu posso, com uma ideia, montar uma empresa e através dela prover o sustento de várias famílias, ou se não da minha própria. Vou começar a conviver com pessoas dos quais eu não conseguia falar antes. Somos viajores nessa terra. Estamos aqui em aprendizado constante e precisamos evoluir, seja em qual parâmetro for. Seja em casa, seja no trabalho, seja do lado espiritual, seja na casa espírita. Ah, mas eu desanimei do trabalho lá. O pessoal não fala obrigado. Existem pessoas que falam assim? Existe. Ah, não dou mais cesta básica não, viu? Ah, por quê? Porque a pessoa nem falou obrigado. Fazer o bem sem olhar a quem? E o trabalho, muitas das vezes, não é fácil. Não é todo mundo que vai te dizer um obrigada. E nem isso é importante. Porque a gente está fazendo de coração aberto. Está fazendo porque a gente ouviu a palavra do Cristo, entendeu, assimilou e colocou em prática. Antes mesmo de pensar em desistir. Sintoma da desistência. Começar a reclamar. Sintoma da desistência. Olhar no relógio e a hora não passar. Sintoma da desistência. Achar que a televisão é mais importante. Achar que, vamos supor, eu estou estudando o Evangelho, aí eu vou olhar alguma coisa no celular e eu estou no Tinder. Aí eu estou estudando o Evangelho, mas deixa eu dar uma curtida no Facebook. A hora que você vê, você está no Facebook. A hora se foi. E aí você fala, vai estudar para quê? A hora que isso é lhe chamado, você acaba não tendo uma ciência daquilo que você tinha que estudar, aquilo que você precisava entender. Então, hoje nós temos várias coisas que nos tiram dos nossos objetivos. Lembrando, a desistência é um dos fatores que levam muitos dos nossos irmãos ao suicídio. Nunca se teve tantas notícias de suicídios. Não tem idade. Pode ser do mais jovem ao mais velho. A desistência não tem nome, não tem idade, não tem cor, não tem raça. O suicídio, hoje em dia, está virando opção. Quando não se tem Deus, quando não se tem a ciência da evolução, isso parece o caminho muito mais fácil, muito mais rápido a se chegar na satisfação ou na solução dos nossos problemas. E aí a gente se pergunta, você está desestimulado? Você quer desistir? Mas por quê? Se Deus não desiste de você todos os dias. Nossa, eu estou muito triste. Vamos procurar alguém que esteja mais triste que eu. Mas para trocar ideias de tristeza? Não. Porque, de repente, a sua palavra é aquilo que acalenta a solidão ou, se não, a tristeza do próximo. Mas, desistir, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu posso desistir? Eu posso? Posso desistir. Mas me é lícito? É bom isso para mim, a desistência? Eu vou trazer para mim energias, eu vou trazer consequências e reencarnações. Reencarnações não muito felizes pela opção que nós fizemos. Então, meus amigos, meus irmãos, que a desistência não seja a melhor opção a ser feita por nós. Que nós possamos analisar aquilo que nós estamos fazendo. Sentir os sintomas da desistência, bora no Evangelho.
Como diz o Chico, taca-lhe o evangelho, dá-lhe o evangelho, dá-lhe uma palavra boa, se autoanalisar. Se nós vermos alguém, algum irmão, à beira da desistência, qual o nosso posicionamento? O ânimo, a afabilidade, a doçura, o abraço renovador de energias. Não aquela palavra, não, tipo, eu estou aqui, estou desanimada e a gente vai começar, também estou. Eu estou com problema, ixi, também estou. Nossa, mas o meu problema é grave, nossa, o meu é pior ainda, é coisa de morte, é vida ou morte. Quem se anima desse jeito? Não. Ânimo. Palavras que talvez você seja mais ajudado do que propriamente a pessoa. Porque nós temos que repetir aquilo, nós temos que entender aquilo para passar por um irmão ou para uma irmã. Então que sejamos luz, que sejamos ânimo na vida das pessoas e nas nossas também. Porque nós somos viajores, nós somos irmãos encarnados em busca da evolução. Se desistirmos agora, o que o futuro nos reserva? Tem muita gente que fala, né? Eu vou desistir porque, amanhã a Deus pertence. Não usa essa palavra desse jeito, não, dessa frase, não. Amanhã a Deus pertence àquele que tem fé e coragem. A fé e coragem estejam no coração de todos vocês, dando muito ânimo. Ao acordar, agradeça a Deus o quanto você é agradecido, o quanto você ama estar vivo, independente dos problemas, independente dos entraves da vida. O importante é se movimentar. O importante é agradecer. O importante é ter consciência de quem nós somos e não desistir, independente dos problemas. Lembremos que existem irmãos com problemas maiores que os nossos. Só que a gente acaba não vendo, porque é mais fácil reclamar e colocar-se como vítima, como a gente já falou. Né? E nenhum de nós somos vítimas. Somos protagonistas das nossas reencarnações. Como diz o Chico, né? O nosso dia é uma página em branco a ser escrita. Mas que a primeira palavra seja ânimo. Porque com ela não vos faltará auxílio dos céus, dos espíritos de luz, que se equipam das melhores energias para estarem do lado de nós. Ok? Deu para entender? Que Deus, pode fazer a oração? Que Deus esteja no coração de todos, dando muito ânimo. E a gente vai fazer a oração final, pode ser? Gostaria que vocês se colocassem tranquilos em suas cadeiras, relaxando os seus corpos, dizendo ao nosso Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada pela minha existência e pela minha reencarnação. Senhor Jesus, sei que muitas das vezes o desânimo bateu em minha porta. Mas Jesus, obrigada por me inspirar o ânimo, muito obrigada por me inspirar a solução. Senhor Jesus, obrigado por eu abrir a porta do meu entendimento, para saber que essa existência é aquela da qual eu preciso estar conectado com o Senhor. Que eu preciso aprender a resistir. Obrigada, Senhor. Que eu, com a minha energia, possa dividir com os meus irmãos que estão na porta do suicídio, querendo desistir dessa existência. Senhor, a eles toda a luz. Senhor Jesus, abençoe também a todos os nossos irmãos que estão nas creches, nos asilos e passando por suas provas e expiações existenciais neste mundo encarnado.
Senhor, que a palavra ânimo entre em nossos corações, revigore a nossa alma, refaça o nosso espírito, hoje e sempre. Senhor Jesus, ânimo, desânimo, não. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.